Sou o Roberto Leiser Baronas, do Departamento de Letras aqui da Universidade Federal de São Carlos. Coordeno um grupo de pesquisa, denominado Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais, o LEEDIM. Nesse laboratório, a gente trabalha com três grandes linhas de pesquisa, digamos assim, três grandes eixos. O primeiro eixo é compreender como se deu o deslocamento das teorias discursivas, sobretudo da teoria discursiva francesa, no Brasil. Como que essa teoria foi incorporada aqui no Brasil, né? Então a gente estuda, por exemplo, como que uma teoria que foi pensada para dar conta da linguagem, sobretudo do discurso político francês, no final dos anos 60, início dos anos 70, como que ela foi deslocada para trabalhar, por exemplo, não só a questão do discurso político aqui no Brasil, mas também os mais variados tipos de discurso, como o discurso religioso, o discurso literário, o discurso pedagógico. Um outro eixo é pensar, basicamente, como que o discurso político circula na sociedade brasileira, sobretudo em diversos suportes midiáticos, né? Jornais, em revistas. E um terceiro eixo de pesquisa, esse é um eixo que a gente está começando agora, é compreender se existe ou não, se existiria ou não, teorias linguísticas, mais especificamente teorias discursivas brasileiras, que se diferenciariam de outras tendências discursivas, né? Basicamente das tendências eslavas, francesas e anglo-saxônicas, né? Então a gente tem começado um trabalho, nós publicamos um livro recentemente, organizamos um livro recentemente, tentando compreender um pouco a existência ou não dessas teorias discursivas brasileiras. Então a gente procura compreender como determinadas pequenas frases que circulam na nossa sociedade produzem a construção de uma determinada história da política do Brasil. Por exemplo, nós analisamos uma pequena frase que foi "A esperança venceu o medo", que começou a circular na campanha política de 2002, né? Fizemos todo o rastreamento dessa pequena frase, em que lugares ela apareceu, né? Com que sentidos ela apareceu, né? Que tipo de transformação essa pequena frase sofreu ao longo da história e como que essa pequena frase, por incrível que pareça, ela ajuda a construir uma outra história da política no Brasil que muitas vezes não circula, por exemplo, nos livros de história, nos livros que tratam da ciência política, por exemplo, né? Então, um dos trabalhos nossos foi tentar fazer esse rastreamento dessa pequena frase. Trabalhamos também com uma outra pesquisa que foi tentar mostrar como que determinados candidatos, sobretudo candidatas a presidente da República, como que elas constroem determinadas imagens de si ao darem entrevistas. E foi bastante interessante porque os primeiros dados estão mostrando que há a emergência de um discurso político feminino sul-americano. Até então, o que a gente tinha eram discursos políticos marcadamente masculinos. A gente podia visualizar isso, por exemplo, a partir de determinadas marcas linguísticas, como o uso de termos bélicos, por exemplo. Vou derrotar o meu adversário, vou guerrear contra o meu adversário. No discurso dessas candidatas a presidente, a gente percebeu que há outro tipo de marca de discurso que não o masculino, que não o bélico. Quem quiser conhecer mais, ali a gente tem, por exemplo, publicadas as teses dos nossos alunos, né? Teses de doutorado, dissertação de mestrado.